A Senhora Pálida na Floresta. Moro um pouco afastado da floresta, em uma pequena estrada de terra com alguns vizinhos que também moram em nossa pequena rua. É um lugar tranquilo, todos nós nos conhecemos e nos damos bem. Como às vezes fazemos pequenas fogueiras e convidamos os vizinhos para fazer churrasco e tomar alguns drinks, frequentemente conversamos sobre coisas que vimos ultimamente em nosso pequeno pedaço de floresta. Um grupo de veados adoráveis, um guaxinim malicioso ou um estranho urso errante costumam ser tópicos de conversa. No entanto, inevitavelmente, acabamos falando de uma experiência mútua que a maioria de nós teve com fenômenos inexplicáveis que aconteceram em nossas casas. Não é segredo que meus bosques tendem a deixar as pessoas um pouco desconfortáveis. É escuro, silencioso, e isso tende a deixar as pessoas tensas. Eu definitivamente não sou diferente. Não saio de casa no escuro se não for necessário e às vezes me assusto quando um animal faz barulho. No entanto, há algumas coisas que não posso atribuir aos animais. Para começar, tenho de voltar ao tempo em que tinha 13 anos, quando me mudei para esta propriedade. Sempre me sentia o vigiado à noite e tinha pavor de dormir sem as luzes acesas. Eu tentava ao máximo ignorar o fato, mas, sinceramente, tinha pavor de ficar do lado de fora à noite ou de ficar aqui sozinho. No meu aniversário de 14 anos, decidi enfrentar meus medos para montar uma barraca do lado de fora e o acampar no quintal com alguns bons amigos. Um deles foi embora no meio da noite porque estava muito ansioso. Outro foi embora de manhã cedo, depois de mal ter dormido a noite toda. A última amiga ficou mais alguns dias, mas ficou assustada o tempo todo. Ela afirmou ter visto brevemente a aparição de uma mulher pálida com cabelos escuros em nosso quintal e sentiu algo tocá-la à noite. Ela estava realmente aterrorizada, e eu percebi isso. Quando toquei em seu ombro, ela se assustou muito facilmente e quase me bateu de susto. Isso era muito anormal para ela. Falei com meu tio, que mora na casa ao lado, sobre a mulher que ela viu e, para minha surpresa, ele disse que também tinha visto a mesma aparição várias vezes. Ele nem mesmo ficou surpreso quando falei sobre isso. Eu me mudei pouco tempo depois disso, mas recentemente voltei a morar lá. Desde que voltei, já adulto, ouvi várias histórias da minha família e dos vizinhos sobre fenômenos estranhos como esse. Meu tio viu a senhora, mas também figuras de sombra, e ouviu alguns ruídos não naturais vindos da floresta à noite. Como um homem que mora aqui há mais de 40 anos, ele está muito familiarizado com os sons comuns de animais e da natureza e não acha que esses sons sejam naturais. Sua esposa também viu figuras de sombra e estranhas massas de energia negra. Ela afirmou ter sido empurrada por uma força invisível depois de testemunhar uma dessas massas negras de energia. Desde então, ela nunca mais saiu de casa à noite. Minha avó afirmou ter sido perseguida por uma entidade sombria há vários anos nessa propriedade enquanto voltava da casa do meu tio. A entidade parou na porta da frente e a observou enquanto ela chorava e pedia ajuda aos meus tios. Compreensivelmente, eles disseram não. E mandaram que ela acendesse um pouco de sálvia. Alguns vizinhos afirmaram ter visto figuras de sombra semelhantes, bem como a aparição da senhora em algumas ocasiões. Ainda me sinto observado e limpo minha casa regularmente para manter o que quer que esteja lá fora o mais longe possível da minha casa. Uma grande amiga minha, quando voltei a morar comigo, me ligou preocupada com um sonho que teve. Isso foi antes de ela ter visto ou colocado os pés em minha propriedade. Ela descreveu minha casa e minha propriedade perfeitamente, e descreveu ter visto a mesma mulher pálida que várias pessoas já viram. É compreensível que eu tenha ficado abalado, considerando que ela nunca tinha ido à minha casa na época e que eu não havia discutido os acontecimentos estranhos com ela. Ela passou a noite uma vez e se recusa a fazer isso novamente. Minha rua é muito assustadora, e acabei aceitando que há algo mais aqui. Com todas as experiências compartilhadas, não posso negar que há algo lá fora. Ele está aqui há muito tempo e parece se tornar conhecido por qualquer pessoa que passe tempo suficiente aqui. A pessoa que balança. Logo de cara, gostaria de dizer que esse incidente é um dos poucos que realmente me marcou. Embora tenha ocorrido em janeiro do ano anterior, ele definitivamente me mantém acordado à noite. Parece surreal para mim que tantas coisas estranhas aconteçam com as pessoas diariamente, e eu nunca imaginei que acontecessem comigo também. De qualquer forma, eu estava no exterior por causa da faculdade e não havia uma única coisa que tivesse me irritado ou assustado. Eu morava em uma área relativamente populosa, havia muitas mulheres jovens em meu apartamento e até mulheres mais velhas, então pode-se dizer que eu me sentia seguro em minha própria casa. Andar pelas ruas também era seguro, pois sempre havia pessoas por perto, havia apartamentos, parques, casas, aqueles 7 vãos em tempo integral e pequenas lanchonetes. Tenho quase certeza de que havia um pequeno motel também, mas isso cria uma imagem bastante decente da área.
Embora a universidade ministrasse as aulas em inglês para todos os alunos estrangeiros, eu ainda queria aprender o idioma para respeitar e vivenciar a cultura, era divertido e fiz alguns amigos nessas aulas. Bem, um dia, eu estava caminhando da aula para uma loja de conveniência e me lembro de estar bastante atordoado e cansado. Era por volta das 20 horas, a aula já havia terminado há algum tempo, mas como eu tinha um tempo livre único na vida, decidi explorar o local. Eu conhecia o caminho e estava me sentindo bastante confiante em relação às rotas e tudo mais. Com o passar do tempo, caminhei e cheguei a essa estrada gigantesca com alguns terrenos vazios à direita. Não me entenda mal, era uma área residencial e eu podia até ouvir os ruídos de algumas casas. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco estranhas, vá um monte de casas, mas, à medida que você continua caminhando em direção à cidade e a toda a agitação, há toda uma área isolada, apenas com a estrada e as luzes da rua. A loja de conveniência ficava a cerca de 4 quilômetros de distância. Eu estava me sentindo desconfortável e muito nervoso também, por causa de um incidente anterior que tive, então decidi parar e olhar em volta. Não havia nada, mas decidi começar a correr mais, enquanto olhava para os lados e para trás também. Não se passaram nem 30 segundos e esbarrei em alguém. Senti uma sensação de pavor tomar conta de mim e meus cabelos se eriçaram. As palmas das minhas mãos começaram a tremer e nem sequer levantei a cabeça para ver quem era, pedi desculpas como um louco, ao mesmo tempo em que me afastava e me preparava para sair dali como se estivesse nas malditas Olimpíadas ou algo assim. A pessoa veio na minha frente, começou a andar em minha direção em pequenos passos e começou a se mover em um movimento estranho de balanço. Era quase como um desenho animado e, enquanto se balançava, a pessoa dizia, "E que porra é essa? O que é isso? O que é você? Você está bem?", com um tom arrogante. Digo pessoa porque realmente não consegui distinguir se era homem ou mulher, pois seu rosto estava coberto por uma máscara e usava um capuz grande com calça de moletom. A voz era meio abafada, mas não parecia masculina nem feminina. A pessoa começou a xingar e a fazer um movimento estranho de balanço enquanto mexia no bolso da calça. Eu vi um vislumbre de algo brilhante e meus instintos, que tão convenientemente haviam desaparecido, entraram em ação. Aproveitei a chance e fugi do maldito lugar. Fui até a loja e contei ao balconista, que chamou a polícia, que encontrou 2 malditos sapatos no mesmo local e, aparentemente, junto com os sapatos estava a máscara. Nunca descobri quem era, o que eles queriam e como nunca os vi à espreita nos terrenos vazios, não havia arbustos e a luz também não era tão fraca. Mas estou feliz por estar seguro. Edith, embora isso tenha acontecido há um ano, ainda sinto que não estou completamente seguro. Não sei se é paranoia ou algo assim, mas tenho tido um mau pressentimento desde o início deste mês. Mesmo quando estou com outras pessoas ou em casa com meu namorado, sinto que não tenho privacidade. Alguém sabe o que fazer? Dei ouvidos ao meu instinto. Isso aconteceu há cerca de 5 anos e ainda me assusta. Na época, eu tinha 18 anos. Agora tenho 23 anos. Eu estava voltando do trabalho para casa, na pizzaria local, e segui meu caminho habitual para casa. Eram cerca de 21 horas e 45 a 22 horas e 15. E estava muito escuro. Quando estava a uns 100 metros da rua onde moro, uma van branca entrou na rua. Nada suspeito, mas algo não me pareceu certo, então tirei meus fones de ouvido e pausei minha música. Em seguida, virei na minha rua e, quando estava me aproximando da minha casa, comecei a ter uma sensação estranha. Olhei para o meu celular, pois estava prestes a enviar uma mensagem de texto para minha colega de quarto, que estava fora da cidade no momento, dizendo que eu estava quase em casa, cerca de 15 metros ou mais. Quando olho para cima, percebo a van branca parada em frente à minha casa e o homem dentro dela está apenas olhando para mim, com a luz amarela do carro brilhando em seu rosto. Ele tinha cabelos castanhos, óculos e pelos faciais. As luzes da van estavam apagadas, mas o carro estava ligado. Parei e me coloquei de costas para uma árvore no quintal do meu vizinho, e fiquei ali parado, mantendo contato visual com esse homem. Depois do que pareceu uma eternidade, provavelmente uns 5 minutos no mínimo, ele começou a dirigir em direção à placa de pare no final da rua. Não fiquei de costas para ele. Fiquei de costas para a árvore e mantive a visão da van o tempo todo até ela parar no sinal de parada. Ele ficou sentado ali por provavelmente 2 a 3 minutos, enquanto eu não olhava para o lado e continuava de costas para a árvore. Por fim, ele virou à direita, na direção de onde eu tinha vindo, e depois de cerca de 20 segundos me certificando de que ele ou qualquer outra pessoa não estava vindo, eu me dirigi à minha casa. Entrei rapidamente e tranquei a porta. Vou até a janela e, muito silenciosamente, olho através das cortinas, não acendi nenhuma luz porque não sou burro.
Depois de alguns segundos olhando, ele dirigiu de volta para cima e para baixo na rua e saiu novamente. Depois disso, enviei uma mensagem de texto para minha colega de quarto contando o que havia acontecido e, em seguida, fui a cada uma das janelas da minha casa para me certificar de que estavam trancadas, juntamente com a porta dos fundos e a porta da garagem. Certifiquei-me de manter todas as luzes apagadas durante o resto da noite. Não dormi nada naquela noite. Estava tão paranoico com cada som ou movimento. Digamos que nunca mais voltei para casa depois disso. Para o homem da van, não vamos nos encontrar novamente. Edit, para o cara que perguntou se poderia usar minha história para um vídeo no YouTube. Sim. Pode usar. Eu acidentalmente ignorei a solicitação em vez de aceitá-la. Erro meu. Vi algo quando era mais jovem e até hoje não sei o que era. Quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, morava em uma casa antiga de 2 andares. Meu quarto ficava à direita do quarto da minha irmã, e o quarto dos meus pais ficava do outro lado desse salão de jogos, à esquerda. Meu quarto era pequeno e ficava na esquina do segundo andar. Quando você saía do meu quarto, à direita havia uma parede e janelas, portanto, não havia para onde ir, exceto para a direita ou para a esquerda. De qualquer forma, eu geralmente gostava de mudar o lado da cama em que dormia, uma noite ficava de frente para a porta, outra noite ficava de frente para o armário. Bem, na noite anterior, decidi dormir de frente para a porta. Acordei de manhã cedo, mas o sol estava alto e eu ainda conseguia enxergar. Fiquei ali deitado por um tempo. Estava pensando, acho, até que, do nada, um homem alto e magro, pele completamente negra e sem roupas, não como a raça, mas como a cor preta, passou pela minha porta de forma um pouco rápida. Esperei cerca de 5 segundos antes de me levantar e espiar pela esquina. Nada. Nenhum homem, nada. Verifiquei se era meu pai, mas ele estava dormindo no quarto da minha irmã, seus pais estavam passando por uma fase difícil e a irmã não estava em casa. Mas a casa era bem assustadora, meus pais disseram que eu costumava conversar com uma menina no meu quarto e brincar com ela, e outra coisa louca, quando as pessoas vieram comprar a casa depois que nos mudamos, disseram que viram uma menina no armário do quarto principal. É estranho. Vi uma figura sombria do lado de fora da minha casa. Não vou fornecer informações particulares, aliás. Começou por volta de 1h05. Eu estava esperando meu irmão chegar em casa para que eu pudesse pegar sua comida, ele está em jejum e tem um cozinheiro que faz suas refeições. Olhei para fora para ver se podia ver seu carro, mas o que vi foi muito mais chocante. 061.2.10 Apenas 2 pessoas estavam online e não acreditaram em mim e acharam que eu estava inventando. Então decidi que não podia olhar pela janela, então vou olhar para as câmeras e a coisa tinha desaparecido. Lembre-se de que minhas câmeras têm sensores e teriam filmado essa coisa, então decidi olhar para a reprodução e nenhum vídeo mostrava algo na frente da minha casa.